Saúde está de volta e o nosso programa hoje está falando sobre obesidade infantil. E a gente está aqui em ótima companhia com a Michele Alves, que é nutricionista aqui na cidade de São João del Rei e região. E a gente está falando, né, Michele, de um pouco, né, das questões preocupantes em torno da obesidade. E a gente terminou falando dessa questão do sedentarismo, das crianças estarem muito voltadas para a televisão hoje em dia e para poucas atividades físicas. Mas eu acho importante a gente, então, retomar esse assunto, né, continuar nessa linha, para a gente poder explicar quais seriam as complicações a curto prazo na saúde para essas crianças. Assim, são vários os fatores que, né, são vários sintomas que as crianças podem sentir. E um dos fatores, assim, como essa faixa etária é uma faixa etária que já pré-escolar, escolar, que já tem um envolvimento com o ensino, com o aprendizado, né? Assim, elas têm muita irritação, elas têm dificuldade de aprendizado devido à deficiência de nutrientes, uma deficiência nutricional de vitaminas A, vitamina C, vitamina D. E essas deficiências causam, além de irritação, fraqueza, dores de cabeça, pode até comprometer o desenvolvimento e crescimento dessas crianças. Olha, a curto prazo, então, a gente vai perceber esses pequenos, não pequenos, já grandes fatores mesmo, irritabilidade, desatenção. Isso, anemia, a gente tem deficiências nutricionais, fraqueza, fadiga, dificuldade de aprendizado mesmo. E no caso já é um sinal para os pais também, já né? É um sinal para os pais. E a longo prazo? A longo prazo são outras doenças mais agravantes, né? Além de doenças crônicas, tem a obesidade mórbida, né? Que acima, eles já vão com uma complicação maior. Doenças respiratórias, doença ortopédica, porque aí já começa a afetar a estrutura óssea, né? Que também compromete o crescimento. E diabetes, hipertensão, colesterol alto, triglicérides muito alto. Então, essas a longo prazo são essas doenças que podem ser cometidas. Michele, a gente não fez essa pergunta no primeiro bloco e eu acho importante fazer. Como que a gente calcula se uma criança, né, a partir do peso dela, se ela está acima do peso? Então, é um pouco diferente do adulto, né? No adulto, a gente usa o índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Na criança, a gente faz segue curvas de crescimento. A gente tem umas curvas padronizadas pela OMS e a gente segue essas curvas, que é o peso pela altura. Esse procedimento é tabelado, então a gente tem que calcular essa altura. A gente tem que fazer uma avaliação antropométrica dessa criança, pesar, medir e jogar essa altura e peso numa curva para a gente saber o percentil que a gente chama. Ou seja, não é um processo tão fácil, digamos assim, como nos adultos, porque parte da ideia é que a criança tem uma faixa etária que deve ser acompanhada como se fosse um nível, né, dentro do crescimento, né? Isso, a gente tem os percentis para poder seguir, né? Isso só o profissional da nutrição que consegue, né? Não somente o da nutrição, mas o profissional específico para fazer esse tipo de cálculo e para prescrever a reeducação alimentar, as dietas, seria o profissional. Aí você vai fazer esse regulamento, seguir essas técnicas, né? O percentil que a gente vai jogar na curva para descobrir qual que é o índice que a pessoa tem, sobrepeso, se é obesidade, para descobrir a real situação dessa criança. Certo. Hoje, a gente já estava comentando sobre isso, a gente tem uma diversidade de alimentos enorme, né? A gente chega no supermercado, a gente entra numa fileira de produtos alimentícios, a gente vai ter uma variedade infinita mesmo de biscoitos, de geleias, de pães. E então, cada vez mais a gente vai comendo esses produtos mesmo. Diante dessas tentações, como a gente pode fazer uma dieta balanceada para essas crianças? Então, o primeiro passo é a gente começar a ficar atento com alguns, como eu disse, embalagem, propagandas, né? Porque, como eu relatei no primeiro bloco, que a indústria alimentícia, ela joga o marketing nos produtos. Todos os produtos têm o marketing. Então, às vezes, os pais compram os produtos pela aparência, pela embalagem, porque a criança gosta daquela embalagem, daquele personagem, usa muitos personagens de desenhos infantis para pôr geralmente são, né, nos pacotes de biscoito, nas guloseimas, nas bolachas. Isso é um fator, porque atrás desse marketing a gente tem nutrientes. E às vezes muito pobres em nutrientes. Temos mais gordura saturada, mais sódio, mais açúcares. E isso, às vezes, conservantes, é um dos fatores que a gente precisa tomar um pouco mais de atenção antes de escolher um produto para a criança. A gente, então, é importante ler tudo que tem naquelas embalagens, ver a quantidade nutricional, não sei, quantidade de carboidratos.
É isso? Seguir aquele, não sei, fazer mesmo uma investigação daquele produto. Seria isso? Uma boa análise do produto? Assim, é meio complicado, porque às vezes quando na correria do dia a dia, na prática de fazer a compra ou de adquirir o produto, as pessoas não têm o hábito de parar para ler o rótulo. Isso não, às vezes não faz parte. É sim uma das coisas que as pessoas deveriam dar um pouco mais de importância. E com isso, às vezes a gente acaba comprando, eu falo, porque isso acontece com os adultos também. E a gente vai muito pelo impulso do que nós adultos gostamos e acaba induzindo as crianças até essa prática que não é totalmente, às vezes, adequada. Existe uma dieta ideal? Para a obesidade infantil? Existe, assim, não existe uma dieta ideal. Existem umas dietas balanceadas, equilibradas nutricionalmente. O que a gente tem que fazer é começar a respeitar as regras, a respeitar as regras das crianças, porque um corpo de uma criança não é como o corpo de um adulto. São metabolismo e fisiologia totalmente diferentes. Então, a gente precisa... tem sim dietas restritivas, tem reeducações alimentares. Em crianças, a gente não usa muito o padrão dieta. A gente usa mais reeducação alimentar, que é o que os nutricionistas implantam aí nas escolas, que implantam em colégios, em grupos maiores. Porque não tem como fazer uma dieta para criança, até porque se colocar uma criança em um processo de dieta, ela não vai conseguir fazer aquilo 100%. Então, a gente prefere trabalhar com a reeducação alimentar, porque através da reeducação alimentar, ela vai estabelecer limites, ela vai estabelecer uma mudança de hábito para o resto da vida. Não vai ser só um hábito só no momento. Ela vai criar hábitos para ser estabelecidos ao longo da vida. E fazer uma reeducação alimentar seria o quê? Ingerir vários tipos de alimentos? Então, uma alimentação balanceada, né, com vários frutas, verduras, horários determinados, quantidades determinadas. Uma das coisas que a gente mais se preocupa hoje é com as quantidades que as crianças querem ingerir, que não além da quantidade metabólica que ela necessita. Então, se a criança está comendo além da quantidade que ela necessita, isso vai virar assim, uma reserva energética e vai se tornar uma criança com obesidade. Certo. As crianças, como a gente já falou, necessariamente nem precisam, né, de uma reeducação alimentar, de uma educação alimentar. Comemos muitos tipos de açúcares, eu acho essa questão fundamental. E alguns estudos vêm mostrando que o consumo constante de alimentos e bebidas adoçadas podem levar a um ciclo mesmo de vício, né, de dependência química. A gente pode ficar viciado em doces, é isso? Pode sim, Arusa. O que acontece é que às vezes a gente não presta atenção nesses mínimos detalhes. O interessante é que a gente começa a observar que os hábitos, eles não são mudados de um dia para o outro. Ele começa a um curto prazo, para depois para um longo prazo. Começa com um dia, 2, 3, depois, quando você se assustar, você já está, né, já dependente daquela situação. Hoje a gente vê que muitas pessoas são assim dependentes, são chocólatras, não conseguem ficar sem chocolate. E as crianças têm que tomar um pouco de atenção, porque toda criança já tem a tendência de gostar de guloseimas, balas, pirulitos, chicletes, doces. E essas são uma das preocupações que a gente hoje mais tem. A gente recebeu aqui uma pergunta de um companheiro meu aqui de trabalho, já agradeço e mando um abração, Rafael Campos. Muito obrigada pela sua participação. O Rafael ele faz uma pergunta interessante. Ele alerta pelo fato, assim, a criança que vai para a cozinha junto dos pais, para aprender a cozinhar, para aprender a fazer um alimento, isso pode ajudá-la a se reeducar, na alimentação, a perceber o valor dos alimentos? Sim, eu acho que isso é muito importante, porque se ela não conhece, ela não vai ter, se ela não tem acesso, ela não vai conhecer esse alimento, ela não vai ter disponibilidade para aceitar. E uma das coisas que eu acho que os pais deixam a desejar é, muitas das vezes, pedir opinião. E quando ele pede opinião, ele está dando uma liberdade para a criança falar o que ela quer e o que ela não quer. E isso é que, às vezes, faz com que essas crianças fiquem obesas, porque elas não sabem quais são os produtos que são bons, quais são os alimentos que são adequados. Então, seria interessante que todos os pais levassem as crianças para a cozinha, mostrassem, ensinassem e explicassem um pouco de cada alimento,
né, para eles. Até mesmo essa sedução do colorido, né? A gente tem tantos, no Brasil, que é um país tropical, a gente tem tantas frutas coloridas, né? Alimentos muito coloridos que poderiam até, assim, apetecer o olhar da criança, né? Fazer a criança se sentir, assim, interessada por aquilo. Sim, falta essas informações dos pais em passar para a criança essa informação do alimento que está sendo feito, quais são o valor dele, para que serve, porque às vezes a criança não come porque ela não sabe a função, entendeu? E isso eu acho que é muito importante que os pais venham a dialogar, trocar informação com os filhos. Certo. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho também importante. O metabolismo da criança fica mais lento se o processo de ganhar peso só vai crescendo, só progride? Ou não há relação? Depende cada pessoa tem um metabolismo, né? Se essa criança tiver um metabolismo um pouco mais lento e ela não tiver prática de atividade física nenhuma nessa faixa etária, né, desde o momento da infância, do escolar, pré-escolar, até a adolescência, e ela vai se tornando um adulto, e ela não tiver a prática de atividade física acompanhando, a criança vai continuar sendo obesa. Mas nem todo mundo que nasce obeso, olha que bebês que nascem obesos, não continuam obesos porque às vezes introduz alimentação saudável, começa a praticar atividade física. E nem todo mundo também que nasce saudável continua saudável, porque às vezes ele adquire hábitos errados e continua com esses hábitos errados. Então o metabolismo, como é a sua pergunta, ela depende muito do estilo de vida que a pessoa leva. Ou seja, o metabolismo ele vai ser o raio-x das nossas escolhas alimentares. Sim, pode ser mais ou menos por aí. Não é exclusivamente o raio-x, mas ele vai te dar um suporte para você ver, né, apontar como está sendo a sua alimentação. A gente vai ter que dar um intervalinho, mas a gente vai voltar já, porque eu sempre brinco que o segundo bloco é o bloco mais quente do programa. E lembrando você aí de casa que você pode participar do nosso programa pelo 3372-3720 ou por mensagem de texto para o 9972-1640. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já já.